porque tem estreia do Bake Off Brasil Celebridades. E olha só o que vem por aí. Eles estão acostumados com muito glamour. Mas agora nós vamos substituir por medidas, receitas e tempo de forno. Será que esses artistas vão dominar também a arte da confeitaria? Dia 20 de fevereiro, 10h30 da noite, estreia Bake Off Brasil Celebridades. Olha aí, se vai ter temporada nova do Bake Off Brasil, claro que a gente vai falar sobre confeitaria por aqui e hoje eu tenho uma convidada mais que especial. O nome dela é Janaína Carneiro, que ela já está trabalhando com tortas, com bolos e veio ensinar algumas técnicas pra gente. Olha só onde a bonita tá. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda aqui ao Com Você. Boa tarde, tudo bem? Tudo, olha só, ela trouxe aqui esses, são tortas. Isso. Ô, Jana, qual a diferença de bolo e torta? Bolo é bolo vulcão. Certo. Aquele bolo que a gente Sem coloca... recheio. Isso. Tortas são em camadas, com recheio entre as camadas. Porque às vezes a gente diz assim, eu vou comprar um bolo. Aí É. é bolo, a gente às vezes tem a impressão que é só aquele bolo fofo, sem Isso. cobertura. Isso. Nesse caso, o que diferencia o bolo da torta são as camadas com recheio. Isso mesmo. Aí aqui a gente tem duas técnicas completamente diferentes, não é isso? Aqui tem o famoso chantininho. Isso é a torta de chantininho. Por que você acha que o chantininho conquistou tanto o coração do pessoal? Que antes era mais aquele bolo com aquela pasta americana. Isso. Claro que ainda tem muito espaço para isso, né, Jana? Mas eu percebo que as pessoas têm gostado muito do chantininho. O chantininho, ele tem um sabor incomparável, né? A textura dele, ele casa muito bem com a torta em si, porque ele não é tão doce. Não é enjoativo, Não né? é enjoativo. Então, ele casa com qualquer massa, com qualquer recheio. Ele é muito delicioso. Então, eu acredito que por isso que caiu no gosto de todo mundo. E com ele dá pra gente fazer várias técnicas. Entendi. Nesse caso aqui, a gente tem um bolo cheio de brilho e com os negócios aqui embaixo. Que técnica é essa? Essa é a técnica do babado. É o bico, Certo. técnicas em bico, certo? Que é o babado e a roseta. A roseta é esse que é... Isso. Ai, Jana, a gente vai ter que reproduzir esse, é? Vai sim. Meu pai. Magali, te prepara que o negócio não tá bom pra gente, não. Eu dificultei bastante. Eu tô percebendo, meu amor. Você veio pra derrubar a gente, né? Jana, agora me diz o seguinte. Já já a gente passa ali pro Naked Cake. Sei. Qual é o maior desafio, né? Pra quem, às vezes, a pessoa... Eu fico pensando assim, eu, na minha habilidade, enquanto pessoa normal, não vou bombar muito nisso, não. Como é, assim, quanto tempo você começou a dominar essas técnicas? É o seguinte, faz 7 meses que eu estou na confeitaria, né? Sou uma bebê ainda. Mas, assim, faz 2 meses que eu procurei fazer o curso de chantininho e eu procuro me aperfeiçoar cada dia mais fazendo o quê? Treinando em casa, Então, certo? quer dizer que o segredo é treino. É treino. Não deixe para treinar no bolo do cliente. Porque Entendi. imagina, você me pede uma torta, eu não sei fazer, eu vou treinar no bolo do cliente. Aí Isso você já não dá certo. Já não vai vender mais nenhum bolo, Nenhum né? bolo, E porque- qual é o desafio de trabalhar com chantininho? Assim, a textura, como Pra é que faz? mim- Fica duro, como é? Assim? Para mim, o desafio maior é a textura. É a textura, porque o chantininho, você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com ele, para ele, primeiro, não desandar, não ficar mole demais, certo? Ele não pode ficar poroso, certo? Então, tem que ser hidratado, tem que mexer bem ele, bater bem, para que ele fique com uma textura boa para se trabalhar. E até o transporte do chantininho. Eu duvido certeza. que alguém tenha tido um bolo de chantininho que não tenha ficado uma marca de dedo no meio. Porque é uma coisa difícil. Você leva aqui, ó, de repente entra um dedo ali, é difícil também, né? Isso aconteceu comigo no Natal. Entendi. O bolo de um cliente, eu fui pegar, meu dedo escorregou. Foi Meu mesmo. Ainda pai. bem que foi atrás e foi da minha cunhada, né? Pessoa da família. Aí deu pra dar o truque, Deu né, pra Jana? disfarçar. Agora vamos falar do Naked Cake, que é o bolo pelado, o famoso bolo Isso, pelado, né? isso. Aí, nesse caso aí, não tem cobertura, mas qual é o maior desafio dessa proposta aqui do bolo pelado? Assim, para mim, o maior desafio nele é a estruturação também, certo? Porque se o recheio não tiver num ponto legal, se eu tirar esse acetado, ele pode desmoronar, Ele certo? tem que, mesmo, porque para cortar tem que tirar o Isso. acetato. Ele nos traz uma maior segurança. Por quê? Porque ele vai com acetato, ele vai amarradinho aí para qualquer lugar. Esse não, esse vai solto, certo? Sendo que se o recheio ele não tiver num ponto ideal, ele, quando você tirar esse acetato, ele pode desmoronar. Entendi. Então, além do desafio de fazer uma massa saborosa, uma massa no ponto certo, né? Porque ainda Isso, tem isso. Às vezes isso. não pode ser um bolo tão fofo, né, Jana? Porque Jamais. na hora do Na hora do corte, a massa também não pode estar muito fofa, porque pode quebrar o bolo, né? Então, tudo tem que ser, assim, né? No limite. Entendi. A massa tem que estar
num ponto bom para montagem, certo? Para prensar. E o recheio também tem que estar num ponto firme para poder fazer a torta. E aí, no bolo pelado, tem ainda a questão de ter que ficar as camadas bem certinhas, isso, né? bem certas. A quantidade também de recheio, tudo tem que ser pesado. O disco da massa, o recheio, tudo tem que ser pesadinho para sair tudo padrão. Você disse que você é uma bebê ainda na confeitaria, mas uma que já está ali engateando bem demais. Que dica você daria para quem está em casa, que sonha, né, em trabalhar com confeitaria, mas que aí coloca um monte de empecilho na frente? Ah, é difícil, ninguém vai gostar do meu bolo, não tem mercado. Tem muita gente que já faz, que a gente vê que tem muita gente, mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Minha dica é não desista, persista, certo? E não tenha medo, porque o medo, ela paralisa tudo. Né? Ele paralisa tudo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. E ter pensamentos negativos, né? Pensamentos limitantes. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não posso. Você consegue, você pode. Basta você querer. Aprendeu aí com a bonita? Pois é. Hoje, Jana vai continuar aqui porque ela vai ser nossa jurada. Ela vai dar as dicas das técnicas que a gente vai ter que colocar no bolo, que vai ser para reproduzir, tentar, né? Esse daqui. E vocês vão levar para casa uma dessas tortas aqui. Quem ficar ligadinho com a gente, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Eu vou agora ali para Magali Mel, pra gente mostrar quem tá interagindo com a gente. Não fuja não, viu? Não vou fugir não, tô esperando.